A história de José começa com um contraste visual profundo, uma túnica colorida em meio à poeira de Canaã. José era o 17º filho de Jacó, mas ocupava o primeiro lugar no coração do pai. Esse favoritismo não veio de graça. Ele era o filho da amada Raquel. Para demonstrar esse amor, Jacó presenteou o jovem com uma veste especial, longa e ornamentada. Aquela túnica era um grito silencioso de preferência, que despertava a fúria de seus 10 irmãos mais velhos. Mas não eram apenas as roupas que incomodavam, eram os sonhos. José sonhava com feixes de trigo se curvando e com astros do céu prestando-lhe reverência. Na sua inocência juvenil, ele contou esses sonhos. Para seus irmãos, aquilo não era uma revelação divina, era arrogância pura. O ódio cresceu como uma sombra, esperando apenas o momento certo para atacar. O momento chegou em Dotã, longe dos olhos do pai, a oportunidade de se livrar do sonhador apareceu. Lá vem ele, disseram os irmãos. O plano inicial era o sangue, mas a ganância falou mais alto. Eles o arrancaram de sua túnica, símbolo de sua identidade, e o lançaram em uma cova vazia. Imagine o silêncio sufocante daquele poço. Imagine José ouvindo, lá no alto, o barulho dos seus próprios irmãos, comendo e rindo, enquanto ele esperava a morte. Ele foi tirado dali não para ser salvo, mas para ser vendido. Por 20 moedas de prata, o preço de um escravo comum, José foi entregue a mercadores ismaelitas. Naquele dia, o deserto viu um jovem partir em correntes, deixando para trás tudo o que conhecia, rumo ao desconhecido Egito. No Egito, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó. Aqui a Bíblia nos dá uma chave mestra. O Senhor estava com José. Mesmo como escravo, ele floresceu. Sua integridade era tão visível que Potifar lhe entregou as chaves de sua casa. José era próspero em terra estranha, mas a integridade de José seria testada pelo fogo. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo dia após dia. A recusa de José foi absoluta. Como pecaria eu contra Deus? O resultado de sua retidão? Uma falsa acusação e o cárcere. José trocou a túnica de administrador pelas correntes da prisão. Foram anos de esquecimento. Ele interpretou sonhos para outros presos, ajudou o copeiro real a recuperar seu posto e pediu apenas uma coisa: lembra-te de mim. Mas o copeiro o esqueceu. Imagine a noite na prisão, o cheiro do mofo, o peso do tempo. José poderia ter se tornado amargo, mas ele escolheu confiar no Deus que parece silencioso, mas nunca está ausente. 2 anos se passaram, até que o próprio faraó teve sonhos que nenhum sábio do Egito conseguia decifrar. Vacas magras devorando vacas gordas, espigas secas engolindo espigas cheias. Foi então que a memória do copeiro despertou. José foi chamado. Ele saiu da masmorra, barbeou-se e vestiu roupas limpas. Diante do homem mais poderoso da época, José foi humilde. A resposta não está em mim, mas Deus dará uma resposta de paz. Ele revelou o que estava por vir. 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome extrema. José não deu apenas o diagnóstico, ele deu a estratégia. Faraó, reconhecendo o Espírito de Deus naquele jovem estrangeiro, tomou uma decisão sem precedentes. Ele tirou o anel de selar do próprio dedo e o colocou em José. Em uma única manhã, o prisioneiro tornou-se o governador. O homem que foi vendido como escravo agora comandava a maior economia do mundo. A fome profetizada chegou e castigou também a terra de Canaã. Os irmãos de José, sem saberem, viajaram ao Egito para comprar trigo. E lá estavam eles, prostrados diante do governador. Os sonhos de infância de José se cumpriram naquele instante. Os feixes de trigo estavam se curvando. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Após testar o arrependimento de seus irmãos, José não conseguiu mais conter a emoção. Ele ordenou que todos saíssem e, a sós com seus traidores, chorou tão alto que o som ecoou pelos corredores. Eu sou José. Meu pai ainda vive? O medo paralisou os irmãos. Eles esperavam a morte, a vingança, o acerto de contas. Mas José proferiu as palavras que curam gerações.
Não se culpem por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Conclusão. O propósito por trás da dor. Tom, inspirador e finalizador. A história de José não é apenas sobre um homem que se tornou rico no Egito. É sobre a soberania de Deus sobre a dor humana. Cada lágrima no poço, cada noite na prisão, cada injustiça sofrida foi um degrau necessário para o plano de salvação de um povo. Se hoje você se sente esquecido em uma prisão ou traído em um poço, olhe para a vida de José. O Deus dele é o seu Deus. O processo pode ser doloroso, mas o propósito é grandioso. Não foque na túnica que lhe tiraram, mas no caráter que Deus está forjando em você. No final, como José descobriu, nada é desperdiçado nas mãos do Criador. O que o inimigo planeja para a sua ruína, Deus usa para a sua vitória.